que é ótimo. Tu e a Jailza, então, desde já quero agradecer pela disponibilidade de vocês, tá? Marlova, só para que pessoal, quando a gente for, eu vou colocar aqui para quem já está aqui conosco, né? Quando a gente tiver a apresentação, pessoal, o slide, a Sabrine vai ficar pequenininha, tá? Então, quem precisar enxergar ela maior pela questão da linguagem de sinais, da língua de sinais, no quadradinho superior ali em 4 setas que vai uma para cada, vão para fora, né, no caso, uma para cada direção. Então, vocês clicam nessas 4 setas que aí vai abrir a tela da Sabrine para poder enxergar melhor. Aí vocês conseguem enxergar ela fazendo a interpretação, né, nas libras, tá? Caso vocês consigam visualizar bem aqui, não precisa mexer, tá? Porque aí é uma configuração que cada um mexe do seu computador, não somos nós que mexemos aqui. Era isso só, Marlon. Obrigada. Tá, e para título de organização também, o que a gente sempre orienta, tá, pessoal? Quem não estiver falando, deixe o seu microfone fechado, porque senão pode dar interferência, tá? Enquanto o Flavi estiver falando, eu vou deixar todas as... Vou sair também da câmera, tá? O ideal é a gente deixar somente a câmera de quem está falando ligada, porque aí também melhora a questão de conexão. Mas depois, no momento em que nós abrirmos para perguntas, se alguém quiser deixar a sua câmera aberta para que a gente consiga se enxergar também e, querendo ou não, ter esse contato que acaba sendo uma proximidade também, sinta-se à vontade para abrir a câmera. Eu sei que as minhas parceiras aí, pró-reitoras, passaram até batom, perfume hoje, então tem que deixar a câmera aberta também. Vamos só aguardar mais um minutinho para que o pessoal tá entrando, e daí a gente já inicia. E óbvio que depois um print de tela com o nosso Flavinho amado, né? Óbvio. Ai, sim, com essa chiqueza toda. Né? O que vocês acham? Já tirei, já vou botar nos grupos aqui. Já tirou? Claro, né? Já que tu mandou desligar a câmera, né? Vou tirar antes que ela desapareça aí da tela. Vocês já viram a capa, meninas, da revista? Eu mandei, acho que foi ontem à noite, né? Eu segurei ontem à noite. Já distribuí para os meus lá todos. Tu acha que eu ia guardar aquela preciosidade só para mim? Nem Ana. E eu disse para elas que elas poderiam convidar também o pessoal dos institutos também. Ó, Flavia, a Rossana está aí para te assistir. Vamos só aguardar mais um minutinho e a gente já começa. O Flavi tem uma legião de fãs aqui no IFRS, tá? Todas ex-orientadas, ex-alunas. O Júlio chegou, então, nosso boss. Júlio, Marlova, boa tarde. Se tu quiser abrir a tua câmera, tá? Eu já já dei algumas orientações de como a gente vai proceder, e aí já expliquei brevemente que tu tens uma agenda bem tumultuada, então a gente começa com a tua fala, não só pela tua agenda, mas por deferência também, por a gente estar muito feliz de tu conseguir acompanhar um pouquinho desse nosso segundo Extensão em Diálogo. Então, passo a palavra para ti, Júlio. Obrigado, Marlova. Boa tarde. Agradeço inicialmente o convite, né? Realmente o fim de tarde da quarta-feira tá bem complicado.
Inclusive, tinha entrado até num link errado, Marlova. Eu tinha um outro link aqui, entrei numa reunião da CETEC, do MEC, explicando o IFMaker. que era a reunião que eu estava antes. Quando eu vi, eu estava na reunião errada, mas tudo bem, faz parte. Bom, quero dar uma boa tarde especial e boas-vindas a todos aqui presentes, né? Dizer que é um prazer muito grande, de certa forma, conversar um pouco com vocês e fazer uma espécie de abertura desse momento tão importante, né? Acho que é muito louvável que a gente esteja percebendo muitas ações acontecendo, não só no IFRS, mas em todos os institutos federais do Brasil, e aqui especificamente nos nossos 3, né, que conseguem de forma tão produtiva e tão coesa, né, propor ações em conjunto, como por exemplo a revista Viver IFRS, que agora não é mais nem Viver IFRS, né, Gisela e Raquel, agora já é uma revista que congrega experiências e ações dos 3 institutos, e isso nos deixa absolutamente felizes. Então, acho que momentos como esse que vocês promovem, de poder conversar, de poder ouvir pessoas de outras instituições que trazem outros olhares, né, sobre os mesmos temas, sobre as questões que nos afligem. Então, saúdo também o nosso convidado, Flavi, né, seja muito bem-vindo a essa casa. Estamos honrados e felizes e tenha certeza que para nós é muito importante essas experiências, esses olhares externos. Então, quero só desejar que tenham um excelente evento e parabenizar todos vocês que dedicam parte dos seus tempos, né, de abrir mão de estar com as suas famílias, afinal de contas estamos em tempo integral, tendo que cuidar dos afazeres domésticos e dos nossos afazeres profissionais. E essa conciliação ela é bastante difícil, mas isso a torna ainda mais louvável, mais digna de nota, digno de elogios. E acho que os institutos federais têm cumprido brilhantemente o seu papel nesses tempos pandêmicos. Então, Marlova e demais, eu agradeço e parabenizo a todos vocês pela iniciativa e pelo evento. Obrigada, Júlio. Sinta-se à vontade para permanecer conosco no tempo que tu conseguires. Tá, eu vou ficar um pouco com a Marlova e depois eu vou para o meu outro compromisso, que é o desafio criativo. Sim, sim, tranquilo, fique bem à vontade. Então, eu quero apresentar brevemente essa pessoa que a gente é fã de carteirinha, que é o Flavi. Flavi Ferreira Lisboa Filho, que é o pró-reitor de extensão da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, e é o coordenador do nosso ForProEx da região sul. Só para vocês entenderem um pouquinho, enquanto pró-reitora de extensão do IFRS, eu participo do ForProEx, que é o fórum que congrega todas as instituições públicas de ensino, então ele inclui institutos e universidades. Dentro do fórum nós temos a Regional Sul, da qual o Flavi, então, é nosso coordenador, e além desses nós temos o ForProeste, que então ele é exclusivamente dos institutos federais, que também nós temos a região sul como subcoordenação, como regional, que a Gisela é a coordenadora, tá? Então, o Flavi, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo dele. Ele é professor do programa de pós-graduação em comunicação, do programa de pós-graduação profissional em patrimônio cultural e do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM. É doutor em Ciências da Comunicação, mestre em Engenharia da Produção, bacharel em Ciências Administrativas e em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas pela UFSM. Quando fala em UFSM, assim, o coraçãozinho bate forte, porque eu sou egressa da UFSM, fiz a minha graduação e o meu mestrado lá. Mas se não fosse apenas isso, o Flavi é uma pessoa que ele acolhe e ele abraça. E eu quero dizer que eu fui muito bem acolhida por ele quando eu ingressei no fórum. E, além disso, ele está fazendo toda essa compilação de dados, digamos assim, para poder agregar tudo que a extensão tem feito nas instituições de ensino no Brasil inteiro e principalmente na região sul, que é o foco da nossa conversa, da nossa fala hoje sobre isso, tá? Então, a ideia é que o Flavi faça essa apresentação, essa fala, mas que a gente abra também depois
para um período de questionamentos, de debate, de conversa também, tá? Quero aqui agradecer mais uma vez a presença de todos. Fico muito feliz porque eu estou vendo aqui na lista de presença alguns estudantes nossos também, que trabalham em extensão, que eu sei que estão com saudades desse convívio, dessa acolhida da extensão que a gente tem nos nossos campi. Fico muito feliz com a presença de todos e de todas. E abro agora, então, para a fala do Flavi. Uma boa apresentação para ti, meu querido, e mais uma vez, muito obrigada por aceitar nosso convite. Liberar o microfone. Acho que o teu microfone está fechado, Flavi. Isso. Então, pessoal, só... Flavi, só um minutinho. Então, quem precisar melhor as intérpretes, nas setas que estão ali no vídeo delas, pode clicar em cima, que aí vai ampliar o vídeo das intérpretes, tá? Para quem for necessário. Desculpe, pode ir. Tá bem. Então, boa tarde a todos e todas vocês. Quero dizer da minha alegria de participar dessa webconferência. Quero iniciar cumprimentando o professor Júlio, que fez essa saudação inicial, dizer que é uma grande satisfação de poder participar de uma atividade do IFRS. Obrigado pelas suas palavras e também quero agradecer muito o convite da querida amiga Marlova, né, que é uma pessoa extraordinária, e quando fez esse convite, é impossível dizer não para Marlova, é impossível, né? Quero também cumprimentar a Gisela e a Raquel, que é muito bom tê-las assim, mesmo distante, virtualmente próximos, tá bem? Parabéns ao IFRS por essa atividade chamada Extensão em Diálogo, que é uma das características fundamentais da extensão, o diálogo. E em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, nós podemos manter o diálogo, mesmo que virtualmente. Até penso que seja fundamental a manutenção do diálogo durante esse período, para que a gente consiga avançar, enfrentar e superar esse momento vivido. Na minha exposição, que a princípio é breve, eu vou trazer um relato de algumas ações de extensão que as nossas universidades, institutos federais aqui da região sul do nosso país estão mobilizando, todas em prol do combate, enfrentamento e prevenção ao Covid-19. Depois, então, vai ter esse tempo para perguntas e fico muito feliz de que esta atividade também tenha na sua programação o lançamento dessa revista com estas mais do que 3 amigas, 3 competentes pró-reitoras de extensão que muito bem representam os institutos federais dentro do ForProEx. Então, é uma alegria e um prazer muito grande estar com vocês. Impossível começar a falar sem mencionar aí a Rossana, a quem eu tive a grata satisfação de orientar no mestrado aqui em Santa Maria e hoje é jornalista do IFRS. Um beijo grande também, tá, Rossana? Bom, sem mais delongas, porque eu sei que o tempo é curto e o tempo é muito dinâmico na linguagem virtual, vou começar essa exposição. Alguém passa o slide? Perfeito. Obrigado. Eu coloquei aí os 5 Is da extensão para nós poder começar. Escolhi umas imagens de ações de extensão que nós desenvolvemos por aqui, para a gente matar um pouco dessa saudade de estar junto com as pessoas nos territórios que a gente atua, né, enquanto extensão. Os 5 Is que caracterizam a extensão estão aí postos. A extensão, ela prevê essa interação dialógica e, por isso, a manutenção do diálogo constante dos nossos extensionistas, das nossas instituições,
com as comunidades é fundamental. A extensão, ela não acontece dentro da universidade e ela não é um movimento de dentro para fora da universidade. Pelo contrário, a extensão, ela pede reciprocidade. Ela é uma via de mão dupla. Existe um compartilhamento de saberes. E é aí que está o grande crescimento de todos nós. O outro I é o da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Tão difícil, às vezes, a gente enxergar isso na prática, mas fundamental. Hoje, pela manhã, eu estive numa banca de mestrado e nesta banca a mestranda inicia a introdução dizendo que aquela pesquisa que ela desenvolveu é fruto de um projeto de extensão anterior. É toda uma caminhada que ela fez junto a uma comunidade e, a partir daí, conseguiu desenvolver um projeto de pesquisa que também vai estar alinhado às demandas da sociedade. Então, a gente vê que essas conexões entre pesquisa, extensão e ensino são muito possíveis. A extensão ela também é interdisciplinar e interprofissional. Ninguém faz extensão sozinho. A extensão, para que ela possa ser o mais qualificada possível, ela pede esse congraçamento entre diferentes áreas, porque nós aprendemos uns com os outros, nós crescemos nesse aprendizado que é conjunto. A extensão, ela também tem que gerar impacto e transformação social. Difícil de mensurar, eu concordo, mas se nós não conseguirmos pensar quais os impactos que nós geramos com essa extensão na sociedade, talvez ela não seja adequada como ação de extensão. Acho que esse é um esforço contínuo na nossa autocrítica como extensionistas, porque a nossa extensão tem que estar conectada com as demandas da sociedade. Claro, muito cuidado, que nós temos um papel, enquanto instituições de ensino, que não é o de eximir o Estado das suas obrigações, mas mesmo assim nós precisamos aí atuar. Eu deixei por último aquele que eu acho que é o mais importante desses 5 Is. Os 4 anteriores, sem dúvida alguma, caracterizam a extensão, mas esse último, que se chama impacto e formação do estudante, para mim é o principal. Este item é o que justifica, essa característica é a que justifica a extensão dentro das nossas instituições de ensino. Se a nossa extensão for dissociada da formação do nosso estudante, ela perde completamente o sentido. É impossível nós pensarmos numa ação de extensão que um estudante não possa estar vinculado. Seja ele um estudante do ensino médio, técnico, da graduação ou da pós-graduação. Porque a extensão ela é formativa e esse é o nosso papel como instituição de ensino. Vamos avante. Então, aí tem uma síntese nesse slide. A extensão, como eu falei no início, como muito bem traduz o nome deste evento, né, que hoje está tendo mais uma edição, a extensão é feita pelo diálogo, é pelo compartilhamento, é pelas trocas e sempre conectada com as demandas da sociedade. A gente não faz extensão fechadinhos dentro de uma sala de aula, fechados dentro de um laboratório, só na universidade, sem dialogar com as comunidades, com os territórios, com as pessoas. Avancemos. Agora eu acho que eu já tenho exemplos para trazer para vocês de algumas das ações que foram desenvolvidas no âmbito do Fórum PROEX Sul. Eu vou listar algumas delas e algumas outras eu vou me deter um pouquinho mais. Não especifiquei aqui por instituição, nós temos 28 instituições de ensino na região sul, vinculadas aí ao Fórum PROEX Sul, e aí estão algumas das ações que acontecem, e muitas delas em várias instituições de forma simultânea. Então, esse levantamento não está especificado por instituição, mas muitas são as que estão fazendo. Se não
todas as ações, boa parte delas. A produção em álcool gel. Esta foi uma demanda de imediato assumida pelas nossas instituições, dada a escassez que tinha no mercado e a necessidade de que a população pudesse adotar o uso do álcool gel como uma medida preventiva. Muitas das nossas instituições produziram e ainda produzem essa substância, fazem entregas aí para hospitais, fazem entregas para outros locais públicos que recebem pessoas, tudo procurando contribuir aí na prevenção do Covid-19. A produção de máscaras de tecido. Também se organizaram grupos em diversas universidades, diversos institutos, para que se aumentasse essa produção de máscaras artesanais. Essas máscaras de tecido, as estratégias de distribuição elas são diferentes de uma instituição para outra. Às vezes elas estão vinculadas aí à arrecadação de alimentos que mais tarde serão doados. Às vezes essa distribuição é mais direta para um público vulnerável e assim vai. É mais uma das ações importantes de prevenção, que aliás é das que tem somada ao distanciamento social. O uso do álcool gel e as máscaras de tecido são as que mais têm se mostrado producentes nesse enfrentamento ao Covid-19. A produção de máscaras também face shield, né, 3D. Essa aí é um dos exemplos do IFRS, foi um dos que iniciou essa produção. Nem todas as instituições começaram essas ações ao mesmo tempo. Neste caso, o IFRS foi um dos pioneiros, e depois outras instituições também se somaram. Os nossos hospitais universitários vinculados às instituições de ensino, eles têm atendido muitos casos de Covid, eles têm sido referência no atendimento ao Covid. E esses hospitais, eles se constituem como grandes espaços de extensão. Embora eles estejam dentro das nossas instituições, eles acolhem a população que necessita desses serviços de saúde. Vamos avante. Ainda, serviços de teleatendimento e teleacolhimento para o combate à Covid-19. Essa foi uma ação muito bacana que as nossas instituições fizeram, porque naquele momento que se pediu distanciamento social e que as dúvidas eram muito grandes, e que a gente não sabia se tratava de um resfriado ou se poderia ser Covid, e as pessoas tinham dúvidas, as nossas instituições estavam e estão à disposição para fazer o atendimento da população, dando as orientações devidas, fazendo com que essas pessoas só se desloquem para um pronto atendimento, para um hospital, quando aquele caso, de fato, está mais próximo de ser diagnosticado como Covid-19. É uma ação muito importante. Muitas foram as atividades, e ainda estão sendo as atividades culturais durante a quarentena. É muito variado. São lives, com orquestra, com música, com sarau literário, leituras. É incrível como a criatividade dos nossos extensionistas ela apareceu nesse momento para poder levar aí um pouco de entretenimento, de lazer, de democratização do acesso à arte, à cultura, às pessoas que hoje estão em casa, cumprindo o distanciamento social. São muitos os exemplos. Cursos de formação online também estão ocorrendo em diversas instituições. Aqui tem um exemplo que eu poderia citar, eu não ia fazer isso, mas acabo fazendo, né? O IFE Farroupilha, a Raquel, que está aí nos acompanhando também, tem cursos online de formação para os extensionistas, porque nesse período que as medidas nos pedem para ficar em casa, é sempre bom poder nos qualificar ainda mais nesse fazer, nesse pensar extensionista, e poder acessar essas plataformas online para nos fortalecer para um momento de atuação futuro é muito bom. Então, esse é um exemplo bem positivo. Tem várias campanhas acontecendo para arrecadação de alimentos, de material de higiene, limpeza, e campanha de agasalho também acontecendo.
Nós sabemos que a região sul, ela enfrenta um frio que é bem inóspito, né? Às vezes a gente fica com saudade do frio, mas quando ele chega, a gente sabe que tem uma população que sofre gravemente com os danos que ele causa. Então, muitas vezes, compete às nossas instituições pensar formas criativas de desenvolver essas campanhas e poder levar um pouco de alento a essas pessoas, né? Vamos adiante. As ações, elas não param por aí. Agora eu vou dar exemplo de outras que estão acontecendo. Por exemplo, ações de assessoria de comunicação e marketing para pequenos empreendimentos. Muitas das nossas instituições se deram conta que, com as pessoas reclusas em casa, o movimento em muitos estabelecimentos diminuiu. E, obviamente, o fôlego que uma rede, por exemplo, uma rede de supermercados tem para atuar é muito maior do que aquele empreendedor que está no nosso bairro, que tem uma mercearia, que tem uma padaria, que tem um mercadinho e que também viu o seu movimento diminuir em função disso. Como fazer para esse empreendedor do nosso bairro, por exemplo, poder não sofrer tanto nesse período? Sofrer no sentido econômico mesmo, do negócio que ele empreendeu. Então, aí as universidades, os institutos conseguiram auxiliar também, oferecendo consultoria e assessoria para que eles migrassem parte do negócio deles para as plataformas digitais, pensando em estratégias mercadológicas, de social media, mas que mantivesse o contato desse empreendedor com os seus clientes, auxiliando na saúde financeira dos seus negócios. Outras ações bastante importantes que estão sendo feitas: produção de conteúdos para serem veiculados nas mídias locais que auxiliem os sujeitos na manutenção da sua saúde mental. Esse é um problema bastante sério. Eu acho que muitos de vocês, às vezes, estão vendo as notícias, devem ficar assustados, ficam preocupados. Às vezes a gente está mexendo no celular, vai lá olhar no Face, vai olhar no Insta, e vê tanta notícia ruim, não sabe nem se é verdade ou se não é, começa a se preocupar demais. É importante se preocupar, porque a preocupação nos gera cuidado, mas não de modo excessivo, de maneira a agredir, afetar a nossa saúde mental. Então, ter conteúdos que cheguem às pessoas explicando, tranquilizando, orientando, são fundamentais nesse período para a gente poder enfrentar. Vamos adiante. Enquanto não aparece o slide, a Giza aqui fez um comentário bem oportuno. Sim, para a produção das máscaras de tecido, muitas pessoas da comunidade se voluntariaram para trabalhar junto. E isso é muito bacana, é muito importante a gente manter essa conexão com todos os cuidados sanitários devidos, né? Flavia, a Giza é nossa diretora de extensão lá do Campus Rio Grande, tá? Só para te saber. Ai, que legal, que bacana, Giza. É isso aí, são muitas as ações que têm acontecido. E foi uma boa lembrança essa do voluntariado. Aí tem um evento, esse que acontece aqui em Santa Maria, vai ter uma edição amanhã, que se chama Dose de Ciência. Ele era um evento que tem um caráter muito mais de divulgação científica. Mas a gente percebeu que estava acontecendo muito boato, muita fake news sobre o Covid-19. Fizemos no mês passado um mitos e verdades sobre o Covid-19, completamente online, por uma live via Facebook, com um infectologista, e as pessoas, a população, ia mandando as suas dúvidas e ele ia respondendo ali. Acho que também isso é bem interessante, porque chega até a nossa população, né? E essa semana, amanhã, nós vamos ter um sobre violência doméstica contra a mulher. Lamentavelmente, os índices de violência contra a mulher durante o período de pandemia aumentaram muito, porque o agressor passou a ficar mais tempo dentro de casa. Então, como que a gente pode fazer para orientar essas vítimas, para prestar o socorro devido,
Enfim, a gente precisa falar sobre isso também. É lamentável, mas enfim, também é um papel que nós podemos contribuir. Vamos adiante. A Raquel me disse que no IFAR aqui tem um grupo que está produzindo também máscaras de tecido junto com os estudantes. E isso é bem bacana. As pessoas estão se engajando, né? Então, uma outra ideia, bom, segue aí o do combate à desinformação. Esse projeto é muito legal. Aí quando eu vi ele, achei incrível. Educação patrimonial em tempos de pandemia. O pessoal se organizou para pensar como que nós poderíamos desenvolver ações junto com as escolas públicas da região. As escolas estão sem aula, os professores com dificuldade também de passar conteúdos, de trabalhar com seus estudantes à distância, e aí a universidade chega e oferece a possibilidade de trabalhar com elementos que valorizem o patrimônio natural e cultural da região, a partir de iniciativas, de atividades junto às crianças do ensino fundamental e aos jovens do ensino médio, buscando valorizar desde pontos turísticos da sua região algumas singularidades que aqueles espaços que as suas cidades têm. Isso vai ajudando, né, na interação desse jovem com a sua família, com a sua cidade, vai reforçando o sentimento de pertença e vai trabalhando com algo que é fundamental para todos nós, que é a preservação, conservação e valorização do patrimônio cultural e natural das nossas regiões. Uma outra iniciativa muito bacana aí foi a validação de uma plataforma de alimento de origem, um auxílio aos pequenos produtores da agricultura familiar para que conseguissem colocar os seus produtos à disposição nessa plataforma online e fazer o atendimento aos seus clientes, que podem comprar os produtos por ali e receber em casa. Ou seja, é uma baita iniciativa essa também, e são aprendizados que vieram nesse tempo de pandemia, mas que podem permanecer depois, né? Dei um exemplo aí, que é a Festa Literária de Santa Maria em Casa, a FLISM, que também está prevista de acontecer em breve por aqui. Vamos adiante? Estou tentando cuidar o tempo. É que a extensão é entusiasmante, né? Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá. Obrigado. Com esses exemplos que eu dei para vocês aí, a gente consegue perceber nitidamente que tem algumas ações que têm um caráter mais assistencial e que tem outras ações que têm um caráter mais dinâmico, né? Mais autônomo. A extensão universitária no nosso país, ela viveu pelo menos aí 3 fases a gente consegue mapear. Aqui no Brasil, a extensão ela nasceu completamente assistencialista. E assim ocorreu até mais ou menos final da década de 50. Era um socorro, um auxílio às populações vulneráveis. No período de transição, que são os anos 60 e 70, até o início dos 80, começa a mudar. A gente tenta tirar essa natureza assistencialista e fortalecer o despertar da consciência crítica do cidadão. Até que a gente consiga chegar nos dias de hoje para pensar a extensão como transformação social, a partir da valorização da autonomia dos sujeitos, da sua independência, sua capacidade crítica. Eu coloquei esse slide propositalmente para que a gente pudesse fazer uma pequena reflexão a partir dos exemplos que eu trouxe, alguns exemplos, né? Veja só, acho que sim, nós precisamos pregar ou entender a extensão como transformação social, com toda essa autonomia que é o que a gente quer que os sujeitos tenham. Mas em tempos de pandemia, que acentuaram muito mais as desigualdades sociais e econômicas da população. Não que elas não existissem,
elas sempre estiveram ali. Mas com esse regramento, distanciamento social, a diminuição de alguns postos de trabalho ou a não possibilidade de trabalho dos trabalhadores informais, fez com que muitos deles acabassem sofrendo muito mais em tempos de pandemia. E aí eu me pergunto, mesmo que nós busquemos a extensão como transformação social, em momentos críticos como este que nós vivemos, acho que é impossível não exercer algumas ações que sejam de caráter assistencialista. Porque, lamentavelmente, se a extensão, se as nossas instituições não fizerem pela via da extensão, muitos desses sujeitos, eles ficam relegados, porque nós não temos uma política pública forte que chegue até eles. E aí, acho lamentável, mas às vezes as nossas instituições acabam exercendo um papel que não seria nosso por natureza. É um papel do Estado. Vejam só, o que eu quero reforçar é que nós precisamos caminhar, sim, em busca de uma extensão que seja transformadora da sociedade. Mas, quando falta o básico, o mínimo do necessário na mesa e na vida de alguns dos cidadãos, fica muito difícil falar em autonomia do sujeito, em transformação social, quando a barriga está roncando, quando o frio chega. Então, eu procuro fazer uma reflexão um pouco mais ponderada. Não percamos de vista a extensão como transformação social, mas, se estiver ao nosso alcance, lançar mão de algumas estratégias que sejam mais assistencialistas, que nesse momento nós as façamos, e resolvendo ou amenizando estas primeiras necessidades, que nós sigamos na busca da transformação social e da autonomia desses sujeitos. Próximo slide, eu tenho a impressão que pode ser o último já. Sim. E aí eu acho que está o nosso principal desafio como extensionistas. Nós buscamos uma formação cidadã dos nossos estudantes. Não é uma formação específica de um laboratório, de um curso, de uma área. É a formação de um sujeito, de um cidadão que nós entregaremos para a sociedade. Nós buscamos a emancipação dos sujeitos para uma sociedade melhor. Sociedade melhor quer dizer mais justa e igualitária para todo mundo. Mas mesmo assim, muitas vezes nós precisamos lançar mão de algumas ações para amenizar o sofrimento causado pelas desigualdades sociais e econômicas do nosso país. Não percamos de vista a transformação social e a dimensão formativa, mas também não cruzemos os braços quando pudermos fazer algo em prol de uma vida melhor ou de amenizar as mazelas daqueles sujeitos que estão próximos a nós. Acho que basicamente era isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado. Já estou entrando aqui de novo. É muito difícil falar depois do que tu disseste, tá? Porque eu sempre digo, né, que a extensão, ela lida com as mazelas. E é verdade. E eu fico muito chocada quando algumas pessoas dizem que a pandemia está nos mostrando que estamos todos no mesmo barco. Eu acho que está bem longe disso. Bem longe disso, porque por mais que a gente esteja privado de liberdade, a gente tem comida na mesa, a gente tem roupa para vestir, a gente tem sabão para lavar as mãos. E a gente sabe que tem muita gente que não tem absolutamente nada disso. Eu sei que o Cláudio, acho que está inscrito,
Cláudio, já que tu cortou cabelo, tu podia ligar tua câmera, né? Porque faz tempo que eu não te vejo. O Cláudio é o nosso diretor de extensão do Campus Osório, Flavi. Vou liberar para ele, porque eu não estou conseguindo falar muito também, tá? Tá. Boa tarde, Flavi, quase boa noite, né? Estão me escutando direitinho, não? Sim. Só acho que complementando a fala da nossa pró-reitora, né, a Marlova, eu acho que isso agora vai se acentuar mais ainda, o que ela comentou com a gente, acho que a gente vai sentir mais na pele, né, essa diferença. Eu acho que os próximos 2 meses vão ser bem piores, assim, e a gente vai ficar mais sensibilizado com essa parte. Eu queria dar os parabéns pela tua fala, né, eu acho que mais do que nunca, eu ainda acho que a gente tem que falar muito o que a gente tem feito, porque eu ainda tenho sido surpreendido com as pessoas perguntando, mas vocês estão parados todo esse tempo? Vocês não estão fazendo nada? Bem, aí eu começo o meu discurso, quando eu chego nos 5 minutos, as pessoas, não, para, eu já entendi o que vocês estão fazendo. Mas eu acho que tanto para o público externo quanto interno, eu acho que, então, essa fala, a gente tem que se apropriar cada vez mais dela e defender muito, né? Para mim, eu não tenho dúvida que isso vale muito mais do que se a gente estivesse fazendo atividades à distância, mandando materiais para os alunos, ou fazendo aulas com os alunos. Isso aí vai ter um significado muito mais importante agora para a nossa sociedade. O que eu queria perguntar para ti, na verdade, é um modo mais abrangente assim da extensão. Se tu tem alguma experiência aí na universidade, na parte que envolve curricularização da extensão nos cursos, se tem como ou se tu não tem, se tu conhece algum local que já tenha feito isso aí, e em breve relata assim, o que tu acha da experiência, como que funciona, os prós e os contras. Obrigado, Marlova. Tem muita experiência, né? Obrigado, Marlova, pelas tuas palavras, né? E obrigado, Cláudio, também pelas tuas considerações e pela tua questão aí. Sim, aqui na UFSM nós assumimos a gestão no início de 2018. Embora fosse uma reeleição do atual reitor, a equipe da Pró-Reitoria de Extensão ela foi modificada e nós tivemos uma luta, embora todo mundo muito alinhado e com um discurso parecido, nós tivemos embates fortes na gestão, especialmente com outras pró-reitorias finalísticas, para que pudéssemos avançar com relação à inserção da extensão nos currículos. Porque não é um assunto fácil de ser tratado, pelo menos na realidade das universidades, a nossa faz 60 anos, em dezembro deste ano, elas são bastante conservadoras com relação à sua concepção, e falar em flexibilização dos currículos e inserção de 10% da carga horária com atividades de extensão fez com que muitos se perguntassem por que extensão? Para que extensão? E, ao mesmo tempo, isso foi muito bom para nós, porque acabou nos dando a deixa para falar sobre extensão. E a gente fez uma nova política de extensão, com debate super descentralizado em todas as unidades e campi da nossa instituição. E durante o ano de 2018, o que mais se falou na universidade foi sobre extensão. Isso foi muito bom. As pessoas foram indo gradativamente, porque a gente já sinalizava para a implementação da inserção da extensão dos currículos. E nós já começamos aqui no UFSM, temos vários cursos com a... No final do ano passado, no início desse ano, eram 10% dos cursos já tinham feito as reformas curriculares. Aí tinha boa parte, uns 30%, 40%, em processo de construção. E tinha outra parte adormecida. E agora, com a pandemia, o que todo mundo pediu foi a prorrogação do nosso prazo, que vai até agosto de 2021, o interno da UFSM, para que todo mundo revise os seus currículos. E é claro que a gente também tem que entender essas situações atípicas. A gente vai prorrogar esse prazo
no mesmo período, por igual período de suspensão das atividades presenciais, para que isso não sirva como desculpa para não fazer. Mas a gente conseguiu avançar bastante e tem uma série de documentos que foram feitos já, estão todos disponíveis na página da Pró-Reitoria de Extensão, e o mais difícil, às vezes, é fazer com que os nossos colegas entendam que a extensão ela tem a dimensão formativa do nosso estudante e que ele não precisa necessariamente ficar estudando ou aplicando uma teoria, uma técnica daquela formação que ele está fazendo. E sim, ele pode ter uma formação muito mais ampla como sujeito, como cidadão e na interface com as outras áreas. Assim que nós estamos conseguindo avançar aqui, Cláudio. Mas a orientação é: nenhum curso vai aumentar a carga horária para contemplar as ações de extensão. Todos os cursos vão rever os seus PPCs e, dentro das horas que já estão previstas, destinar 10% delas para extensão. E aí tem regras bem específicas que, em outro momento, eu posso compartilhar com a Marlova e ela compartilha com vocês. Tá, joia. Obrigado, viu? A nossa ideia, Flavia, é da mesma forma que a gente está fazendo esse extensão em diálogo, fazer um específico sobre a curricularização também, porque a gente ainda está se apropriando para começar a fazer algumas coisas. Raquel, tu queres fazer mais alguma fala ou posso passar para a Raquel? Raquel tá com a pobre criança que aguenta ela aí, ó. Trabalho É uma santa criança. Pode falar, Raquel. Ai, não, primeiro eu quero parabenizar, né, ao IFRS, em especial a Marlova e a sua equipe por essa atividade, né? Eu acho que é bem, bem importante, né? Tão importante que a gente vai copiar, né? Mas na verdade não é copiar, é interagir. Matheus, dá licença pra mãe. Mas assim, parabenizar ao Flavi, né, pela sua fala, e dizer que neste momento em que nós nos encontramos assim de forma remota, a gente também descobre uma nova extensão, né? A extensão, acho que tem alguém com o microfone aberto, tá dando eco aqui. Acho que é tu, Flavi. Aí, agora melhorou. Que é possível se fazer uma extensão à distância também, né? Nós tínhamos essa resistência aqui dentro da instituição, né? E percebemos agora, com esse distanciamento, que nós também podemos atender a muito público de forma remota, né? Buscando, né, principalmente nesse momento de pandemia e que a gente está buscando, né, soluções, ou pelo menos tentativas, né, para o enfrentamento dessa crise, que não é só na saúde, mas é uma crise econômica e social também muito grande, buscarmos formação para essas pessoas, né? Então, nós tivemos aí um bom resultado, né, na oferta de cursos de formação, né, para esse público e diferenciado, para empresas, para empresários, para pessoas que perderam seus empregos e querem investir em novas carreiras. E ficamos muito surpresos com a quantidade de pessoas inscritas, né, nos cursos. Hoje a gente tem quase 70 mil pessoas inscritas em 22 cursos diferentes de extensão pelo EAD, né? Então, nós também percebemos que a gente também tem esse grande público, né? Porque quando se fala em extensão, se pensa muito, eu tenho que ir lá na comunidade, eu tenho que estar junto com eles, eu tenho que estar lá de forma presencial, né? E nós podemos observar que talvez a gente tenha um outro nicho que a gente tenha explorado muito pouco até hoje, né? Que é através das tecnologias, para atender, né, esse público, e principalmente nesse momento onde nós estamos com limitação de orçamento, que limitam as nossas ações de uma forma bem considerável, e que estamos no momento de curricularizar a extensão, né? Então, talvez isso também seja uma proposta que a gente possa desenvolver dentro, né, da própria curricularização da extensão, né, de se aproveitar essas tecnologias que muitos de nós também usávamos no dia a dia, mas não sabíamos o quanto, né, nós poderíamos utilizar e quanto isso ser
positivo para nós. Eu acho que esse momento nos traz isso. E também conhecer a nossa realidade enquanto instituição, né? Nós temos muitos colegas que não conhecem essa realidade triste, né, dos nossos estudantes, das famílias dos nossos estudantes, né? E esse momento acho que fez com que as pessoas também pudessem observar que existem muitas pessoas que estão necessitando de ajuda, né? E muitas delas muito próximas a nós, né? Que são os nossos estudantes e as famílias dos nossos estudantes, né? E como poder colaborar, né? Para que essa situação que muitas vezes, né? Não tem alimentação, muitas vezes o pai deixava na casa do estudante, né? Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel e muitos ainda não tinham nem como sustentar o filho na própria casa, né? Então sabem que se estão dentro da casa dos estudantes, estão dentro da instituição, né? Dentro do instituto ou da universidade, eles têm teto, eles têm comida, eles têm uma oportunidade cultural, eles têm uma oportunidade esportiva, eles têm uma oportunidade de se inserir no mercado, né, dentro da própria instituição, como bolsistas, enfim, como estagiários. Então, assim, é uma realidade que a gente, talvez, nem nós mesmos, né, a gente tinha a percepção de tão diversa que ela é, né, dentro da nossa própria comunidade acadêmica. E hoje a gente vê que muitos também não tinham o conhecimento da nossa instituição, né, do que ela se propõe, o que ela faz e o que ela está fazendo, né, para contribuir com isso, né, e pelo menos assim dar uma perspectiva melhor, né, para essas pessoas. Então eu acho que esse momento, né, por mais infeliz que ele esteja sendo, né, e principalmente para aqueles que estão fora do barco, né, porque eu concordo com a Marlova, nós não estamos no mesmo barco, né, tem muita gente fora do barco nadando do lado, né, e muita gente afundando, né, e essas pessoas não longe da gente, né, pessoas muito próximas. E agora, quando nós voltarmos às atividades presenciais, né, que eu acredito que ainda vai demorar um pouco, mas no momento que nós voltarmos, nós vamos perceber quantos alunos ficaram para trás, né, porque muitos, a família não, aqueles que tinham condições ainda de manter, né, os filhos dentro da instituição, talvez agora não o tenham mais, né, porque eram pequenos empresários, porque tinham pequenos comércios, porque faliram, porque foram, né, estão desempregados, enfim, por uma série de fatores, né, e a gente sabe que isso, né, principalmente para os institutos federais e nas regiões, por exemplo, onde nós, aqui no Instituto Farroupilha, nós temos campus, nós temos em municípios muito pobres, né, municípios muito pequenos e muito pobres, né, e a gente sabe que esse impacto ele vai ser muito grande. Mas vamos mensurar no momento em que nós voltarmos, né? E também aquela outra questão que o Flavi colocou, né? A gente se redescobre nesse momento, como nós somos criativos, né? Os nossos estudantes também, como precisamos estar presentes e um do lado do outro, né? Que por mais que a gente tenha tido aí momentos de ensino de forma remota, nada substitui o presencial, né? Nada substitui o contato com o professor, o contato entre os estudantes. Isso ninguém vai conseguir, tecnologia nenhuma vai conseguir tirar, e isso é importante, né, para a vida social, e está se demonstrando, né, cada vez mais importante, né, porque a gente observa aí a necessidade, né, tanto dos colegas quanto dos nossos estudantes, né, e principalmente eles, e por mais que eles tenham muito acesso e amigos virtuais, né, que se constroem essas relações de amizade virtual, que na nossa época, né, não existia, mas mesmo assim ainda eles precisam muito, né, desse contato, desse afeto, desse carinho que é transmitido principalmente, né, de forma presencial, do abraço, né, do aperto de mão, do compartilhar um chimarrão, né, de comer uma bergamota sentado no sol, né, que os nossos alunos fazem muito isso depois do almoço no refeitório, né, de realizar os esportes. E isso tudo esse ano está prejudicado, né? Mas esperamos que no ano que vem a gente volte pelo menos a nossa, pelo menos a uma tentativa, né, de normalidade.
Mas esse ano é isso que temos e somos instituições públicas muito bem qualificadas, com profissionais muito bem qualificados e estudantes muito bem formados. E agora chegou o momento da gente retribuir isso à sociedade de alguma forma, né? Eu acho que é isso, esse é o lema da extensão, né? Nós temos que pensar que nós estamos aqui para contribuir, seja nesse momento como assistencialista, né? Mas vamos dar conta daquilo que nos é posto, principalmente pelas comunidades que nos rodeiam, né? E aí os institutos têm campos em diversos lugares, né? Mais bem distribuídos, muito mais distribuídos, né, do que a própria universidade, que tem 4, 5 unidades, mas os nossos institutos têm e estão em cidades muito pequenas, né, onde a sua atuação é fundamental e principalmente nesse momento, né, onde nós estamos aí passando por essa questão de pandemia que a gente não tinha nunca imaginado, né, de se passar por isso. Acho que era isso, minha fala. Obrigada, Raquel. É exatamente isso. Daí, acho que a próxima é a Gi, né, a Gisela, e depois eu quero fazer uma pequena fala sobre essa questão que a Adri colocou, tá? Da questão dos estrangeiros, mas aí acho que agora é a Gisela. Pode falar, Gi. Libera teu microfone, Gi. Boa noite a todos. Então, aqui em Pelotas já é boa noite. Dizer que maravilha que é ouvir o Flavi, né? Ouvir o Flavi falar é música, né, gurias, para os nossos ouvidos. Por isso a Marlova estava nessa emoção toda. Porque eu digo sempre, só faz extensão quem tem paixão, né? E o Flavi é a prova viva da paixão pela extensão. Nos fóruns a gente vê a empolgação que ele tem, e isso ele nos passa, né? No gesticular, no falar, no agir, em tudo. Bom, e aí, Flavi, eu queria comentar um pouco contigo a respeito da participação do estudante, né? Que tu coloca, e é algo que eu sempre... nós temos uma ação que se chama Conversando sobre Extensão, onde nós vamos nos campos, né, e conversamos com as comunidades dos alunos e servidores em todos os anos, para que a gente possa explicar um pouquinho melhor, conversar sobre o que é extensão, porque nem sempre eles têm essa convicção de que a extensão precisa ter no estudante o protagonismo da ação. E eu acho que a curricularização agora nos ajuda muito a isso, né? Porque sempre teve algumas ações em que, anteriormente, né, em que as ações de extensão não tinham o aluno como um dos membros da equipe executora, né? Nós, inclusive, temos editais, o nosso edital de fluxo contínuo, onde o estudante, ele é o proponente. E isso, para nós, é muito importante, porque é a construção, né, também da formação, a formação acadêmica do estudante passa também por fazer extensão. É aquela questão onde o aluno, o estudante, consegue ver na prática o papel que ele tem com a sociedade, com a comunidade, para além do curso que ele está, né, cursando, ou que ele está, naquele momento, desenvolvendo aquela ação específica. E aí eu queria que tu me colocasse, e aí vou colocar já uma dúvida que eu tenho aqui, né? Nós também tivemos várias ações aqui no IFSUL, no combate à Covid, todas elas de extensão, e muito interessante, porque nós tivemos um edital da CETEC, né, Flavi, que é a nossa secretaria, lá no MEC, aonde inicialmente teve, antes de sair o edital especificamente, parecia ser aquela portaria, lembram, gurias? A primeira ação, aquela que veio da CETEC, era um ofício, o ofício 09 aquele. Parecia que era de pesquisa. Tanto é que o meu pró-reitor de pesquisa que distribuiu para todos os campos, pensando que viriam ações de pesquisa. E, na verdade, todas vieram de extensão. Depois, isso foi modificado, né? E, especificamente, nós tivemos, né, a verba em 2 editais em separados, em que um era mais para pesquisa do que para extensão, e aquelas outras ações que já tinham vindo como extensão foram colocadas em prática. Aí, o que aconteceu? Num primeiro momento, tão logo nós entramos em isolamento, que as ações começaram a acontecer,
os professores começaram a ter essas iniciativas e não chamaram estudantes, óbvio, porque nós cancelamos as nossas atividades presenciais, né? Então, em alguns campos, alguns estudantes participaram, ainda com todos os cuidados de EPIs e tudo mais. Agora, nesta segunda etapa, onde nós estamos tendo esse financiamento pelo edital, estas ações cresceram, porque agora veio, né, está vindo através de um TED, orçamento específico para isso. E os nossos estudantes, então, vão começar a ser colocados nas suas ações, né, nessas ações que nós vamos implementar. E aí surgiu esse problema, como vamos chamar os estudantes nesse período em que nós temos uma instrução para que os alunos, que as atividades acadêmicas todas sejam canceladas, e como nós vamos realizar uma ação de extensão sem o estudante que tanto a extensão, né, reafirma que seja partícipe. Então, nós estamos nesse impasse, mas nós estamos vendo meios, mas eu gostaria de ouvir como na UFSM vocês estão tratando dessa questão específica. Já está aberto o microfone? Posso falar, Marlova? Pode, claro, Flavi, fique à vontade. A Cleide está nos assistindo aqui, legal, desculpa. Pode falar, querido. Ah, legal. Vai o alô aí para a Cleide já, né? Obrigado, Cleide, ali pelas palavras. Eu acho que a Raquel, o que ela traz para nós é bem importante também, no sentido de que a gente tem que encontrar formas, tem que achar o caminho para a extensão acontecer e o que a gente tem feito até agora mostra que é viável, sim, mesmo com essas condições extremamente atípicas de se fazer um trabalho sério de extensão. A fala da Gisela, que é outra querida, extremamente competente, né? Ela é bastante provocativa, sim, no sentido de pensar que extensão é possível fazer agora com as atividades presenciais suspensas, né? Mas eu posso dar um exemplo aqui do que nós estamos fazendo na UFSM, Gisela, mais como uma troca de informações para pensar num modelo talvez diferente, né? Que não necessariamente seja daqui. Nós começamos, a pedido do nosso reitor, as pró-reitorias finalísticas, então, extensão, pesquisa e graduação, a elaborar um protocolo para um possível retorno às atividades presenciais. Como que seria essa volta? E não se trata de uma volta imediata, pelo contrário, a nossa portaria que suspendeu as atividades presenciais, ela vence dia 15 de junho e possivelmente seja prorrogada por pelo menos mais 15 dias. Então, nós não estamos falando em volta para o mês que vem, mas a gente começou a discutir como será essa volta. E organizamos esse protocolo em alguns eixos. O primeiro deles foi um diagnóstico preliminar, em que a Prograde e a PRPGP perguntaram aos docentes qual a situação de cada disciplina. E aqui nós tivemos uma instrução que permitiu, rede o nome, que atividades domiciliares pudessem ser feitas. Não é EAD. O EAD é bastante específico e tem suas estratégias e metodologias próprias, já consolidadas. Essa é uma possibilidade de desenvolvimento de algumas atividades em domicílio, para ver como é que estava o engajamento dos alunos, das turmas, etc. E nós, na extensão, também fizemos uma pesquisa. Encaminhamos aí para os coordenadores das ações para perguntar se as ações estavam completamente suspensas, quais eram possíveis retornar, se retornar precisaria de ajuste, e nós tivemos ali 70% dos coordenadores das ações disseram que era possível retornar as ações de extensão, desde que alguns ajustes fossem feitos.
E esses ajustes, eles são muito mais da ordem do cumprimento de protocolos sanitários, que atentem aí para aquilo que preconiza a OMS, ou então o próprio estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que o nosso estado está, na sua gestão, fazendo um bom trabalho com relação a isso. O governador tem mostrado bastante seriedade, não é campanha, mas o governador tem mostrado bastante seriedade no trato desse tema, e ele mesmo, a equipe, né, obviamente, disponibilizou um protocolo para pensar na volta das aulas das escolas do estado. E esse protocolo que ele traz ali é bastante cuidadoso e atento para aquilo que os organismos internacionais de saúde indicam. Então, o nosso caminho não vai ser diferente. E o fato de ter feito esse zoneamento do Estado, indicando os graus e os riscos de cada uma das áreas, vai pedir medidas diferentes para cada lugar. Eu acho que, nesse sentido, para os IFES é mais difícil, porque a gente tem uma distribuição dos câmbios dos IFES que ela não é territorial. Eu acho que um bom exemplo foi esse que a Marlova deu, da colega que é diretora de extensão do campus de Rio Grande, que é do Rio Grande é do IFRS e Passo Fundo é do IFSUL. Para facilitar então, a vida, né, Gi? Livramento está com a Gisela, mas está mais perto da Raquel. E assim vai, né? Então, eu acho que no caso dos IFES, por essa capilaridade, que eu acho que é uma das principais características e vantagens que os IFES têm, porque eles chegam a muitos lugares, vai pedir medidas diferentes conforme o zoneamento proposto aqui no estado. Então, nós fizemos essa pesquisa. O próximo passo agora qual é? Definir quais são os protocolos sanitários para a retomada das ações. Vão ter protocolos mínimos que são exigidos e mais ainda a autonomia do coordenador da ação, que, atendendo esses protocolos mínimos indicados, recomendados, poderá optar ou não pela ação presencial, semipresencial ou por postergar o início dessa atividade de forma presencial. Mas a questão é muito mais séria, porque ela envolve desde como que o deslocamento desses estudantes vai ser feito. Se os organismos recomendam 1 metro de distância, aí aqui a gente está falando em 1,5 metro, até para um deslocamento de carro para chegar numa comunidade ou de ônibus, tem uma série de cuidados que precisam ser tomados. Quando tu chegar nessa comunidade, tu vai trabalhar numa escola, num ambiente fechado, estão sendo respeitadas esses protocolos sanitários? Tem um medidor lá de temperatura do sujeito no prédio. Então, tem protocolos de biossegurança que nós estamos pensando ali junto para que essa retomada possa ser mais responsável, mas também alguns que são de logística e transporte. Pelo menos aqui em Santa Maria, a Raquel mora aqui, sabe, os ônibus que vão para o campo são superlotados, as empresas não colocam mais ônibus para que as pessoas possam ir melhor acomodadas, e para retomar o trabalho vai ter que ter um distanciamento, sabe? Então, a volta é gradual, não vai poder voltar todo mundo 100%. As nossas salas, por exemplo, elas têm 40 alunos, mas agora talvez elas só vão poder ter 20, para manter as distâncias. Na agronomia tem 75, Flavi, porque eu dei aula no meu mestrado para uma turma com 75 estudantes numa sala de aula. Então, são casos muito complicados. Imagina, vai ter que ter 3 turmas ali. Um primeiro turno que chega, um segundo turno e um terceiro, para poder respeitar o espaço físico e esses protocolos. Mas eu acho que é esse o caminho, gurias, e pessoal que nos acompanha. Nós precisamos pensar nesses protocolos de retorno com bastante antecedência, ouvindo o que dizem os organismos sanitários, as autoridades da área da saúde, fazendo de maneira articulada com as outras pró-reitorias finalísticas para que esse retorno seja o mais seguro possível, porque também não pode ser de imediato, não pode amanhã nós vamos retornar, não. Tem que ser preparado esse retorno. E aqui na UFSM,
o reitor pediu para que as 3 pró-reitorias finalísticas elaborassem esse plano de retorno, e a partir daquilo que nós conseguimos apontar ali, as demais pró-reitorias vão fazer as suas proposições. Então, a gente diz como é que é o retorno, e a Project depois vai dizer como é que fica o escalonamento para o trabalho, jornada de trabalho, horários de trabalho, para evitar. Porque, às vezes, são questões bem simples, e na hora de pegar o elevador, como é que tu vai fazer? Um prédio que 600 pessoas trabalham, vai ter que andar um por vez no elevador? Mas, enfim, são coisas que nós vamos ter que pensar em conjunto aí, né? Na verdade, o nosso retorno vai ser para uma realidade que não vai ser uma realidade como nós tínhamos antes disso tudo, em todos os sentidos. Certamente, certamente. Obrigada, Flavinha. Imagina, Gisela. E teve a colega, acho que é a Adriana, lá de Erechim, a Marlova disse que depois vai fazer um comentário com relação à fala dela. O meu único comentário que eu gostaria de fazer, nós enfrentamos um grande problema aqui na UFSM quando nós instituímos um processo seletivo especial com vagas suplementares, vagas extras, para imigrantes e refugiados. Foi alvo de bastante ataque na sociedade santamariense, que tende a ser muito conservadora e xenófoba. Ou pelo menos aqueles que se manifestam, não é a maioria, ainda bem. Mas quando isso acontece, Adriana, só evidencia ainda mais que nós falhamos como sociedade, quando as pessoas proferem esses impalpérios aí, e que nós temos um desafio muito grande ainda pela frente para poder avançar nessas questões. E mostra também que esse é o caminho a seguir. Está no caminho certo, precisamos trabalhar com esses estrangeiros, as condições que eles veem são muito degradantes e as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é esse conceito de imigrantes em vulnerabilidade socioeconômica ou refugiados, porque nós não temos exemplos aqui disso. Nós não precisamos nos valer dessa estratégia de sair, de abandonar. Por enquanto, né, Flavi? Por enquanto. Vontade da já. Se depender do nosso presidente, acho que logo, logo a gente vai para essa realidade, né? É isso aí. Obrigada, Flavi. Bom, a Adri, então, a Adri é nossa coordenadora de pesquisa lá do campus Erechim, e a Adri faz um trabalho espetacular com os imigrantes, e eu vi que o Thales estava nos assistindo também. O Thales é o estudante que trabalha com ela. Eles ganharam um prêmio dos direitos humanos já por esse trabalho. E eu só tenho uma coisa para te dizer, tá, Adri, para ti e para todos. Enquanto eu for pró-reitora de extensão do IFRS, não vai ser poupado R$1 para utilizar em projetos dessa importância, tá? E eu acompanho essa questão dos imigrantes desde 2015, que foi quando eu fui diretora de extensão do Campus Bento, que também tem um projeto muito legal com o ensino de português para estrangeiros, que é a nossa ideia na volta também fortalecer esse tipo de projeto. E o meu sonho é que a gente consiga fazer um processo seletivo específico aos moldes do que a gente já tem na UFSM, do que a gente já tem na URGS, porque é o que eu sempre digo, tá? Que a gente abre as portas do IFRS para eles, para os nossos cursos de extensão, a gente conquista eles e, infelizmente, quando chega o momento deles se tornarem nossos estudantes regulares, questões legais nos impedem de aceitar a matrícula deles. Então, isso é algo que eu tenho muito claro, e o Lucas, que é o pró-reitor de ensino, já sabe disso também, que é algo que a gente tem que lutar. Os moldes do que a gente já tem, o ingresso especial para os estudantes indígenas, a gente vai trabalhar, sim, para essa questão dos imigrantes. Então, da minha parte, Adri, vou fechar o ouvido, tá? É bem como o Flavi disse, infelizmente a gente tem que ouvir esse tipo de coisa e, infelizmente, na sociedade em que a gente vive hoje, que o exemplo vem de cima, a gente vai enfrentar cada vez mais esse tipo de comentário. Mas a extensão está aí
para continuar trabalhando e para tentar mudar, pelo menos, a mentalidade dos nossos estudantes em relação a esse tipo de coisa, tá? Ai, Thales, querido, eu morro de orgulho de ti. Esse é um dos nossos estudantes que se envolve em pesquisa, em extensão, e é por eles que a gente trabalha todos os dias. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação sobre as falas? Não que a gente vai encerrar, mas eu só gostaria de passar para o lançamento da revista e a gente continua depois conversando bem tranquilo. A Silvia fez um lembrete aqui, tá? Que esse trabalho da Adri lá de Erechim é um dos relatos de experiência que fazem parte do número 7 da nossa revista. Podemos seguir, então, para o lançamento da revista? Daiane, tu tem algum procedimento específico? Já posso seguir? Acho que sim. Bom, então, pessoal, tudo que eu queria era estar fazendo o lançamento da revista, abraçando todo mundo, tá? Que a gente conseguisse fazer algo presencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir abranger mais pessoas pelo fato de que a gente está conseguindo ter a participação da Gisela, da Raquel, de alguns outros colegas de outras instituições para esse momento tão importante, tá? Para mim, como eu coloquei ali no meu editorial da revista, essa é uma edição histórica, tá? Por conta de várias alterações que nós propusemos, que nós conseguimos fazer nessa revista, tá? Então, essa é a nossa 7ª edição da revista Viver. Eu vou falar muito por alto de alguns números, porque eu acho que a Silvia também vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, enfim, quem trabalha com instituição de ensino e que tem periódicos vinculados a essa instituição sabe que todo número é uma incógnita, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir mobilizar as pessoas para que submetam seus relatos. A gente sabe que as pessoas estão num nível diário de atividades que nem sempre conseguem parar para fazer essa submissão, mas a gente teve total sucesso, porque nós recebemos 60 trabalhos para esse nosso número. Desses 60, 44 foram selecionados e foi um problema bom, porque nós precisamos dividir em 2 publicações, e isso para nós foi muito gratificante, tá? Além disso, então, a gente teve pelo menos 20 pessoas envolvidas na produção desse número. Então, são pessoas que eu agradeço imensamente, faço isso no nome da Silvia, tá? Que é quem trabalha comigo e que vive a revista, se envolve, motiva, e depois ela vai aparecer aqui, sim, para falar um pouquinho sobre a revista também, tá? Mas, então, a gente, em conversa lá no final do ano passado, nós pensamos em mudar um pouquinho o escopo da revista. Então, algumas alterações principais eu vou falar, que foi a questão de a gente abrir para submissão para os 3 institutos do Rio Grande do Sul, tá? Então, a gente abriu tanto para submissão, a Silvia está entrando, bem-vinda. Nós abrimos, então, para submissão de relatos para os três IFES do Sul. Não só para submissão de relatos, mas também para que as pessoas se inscrevessem enquanto pareceristas, e nós tivemos, sim, inscrições também, tá? Nessa primeira abertura, digamos assim, nós tivemos 3 relatos submetidos pelos outros institutos. Depois a Silvia fala mais especificamente, mas eu acho que vai ter 2 nessa edição e 1 na outra, enfim, isso depois a Silvia deixa mais claro para vocês, tá? Nessa edição também nós optamos por substituir as reportagens por entrevistas. Então, nesse primeiro número, as entrevistadas fomos nós 3, eu juntamente com as minhas colegas queridas, Gisela e Raquel,
nós falamos um pouquinho sobre os principais desafios da extensão. O ano passado, parece que cada ano a gente tem alguma coisa bombástica com a qual lidar. O ano passado foi a questão dos cortes, nesse ano foi a pandemia, e assim a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre os desafios da curricularização também. Mas o principal ponto digamos assim, que para mim é um divisor de águas na revista Viver, é a questão de que esse ano nós abrimos, nesse número nós abrimos para submissão por parte dos estudantes. Então, essa questão foi proposta pela Silvia e foi a questão de reforçar esse interesse dos nossos estudantes pela questão do relato das suas experiências na extensão. E, assim, foi uma gratíssima surpresa, porque quase que a metade dos relatos foi submetida pelos estudantes. Então, isso é algo muito, muito gratificante e que nos faz perceber que, sim, que foi válida essa alteração e que a gente está no caminho certo. A gente tem alguns pontos a melhorar, digamos assim, que a gente vai também promover um curso de qualificação, digamos, de ensinar um pouquinho para os estudantes do que é essa questão de relato de experiência, das particularidades dessa questão de relato de experiência. Mas, enfim, eu quero dizer que quero agradecer toda a equipe que trabalhou para produzir essa revista, quero agradecer a Gisela e a Raquel, que embarcaram nessa conosco também, que dividem comigo a primeira capa da minha vida, estou muito emocionada com isso. E vou deixar a Silvia falar um pouquinho também, que ela tem toda a propriedade para falar sobre a revista. Contigo, Silvia. Nem tanta propriedade assim, é um trabalho coletivo, eu cuido de uma parte dele, uma parte grande, mas não conseguiria fazer ela sozinha. Realmente foi uma surpresa quando nós abrimos para submissão, foi muito... nós tínhamos receio de que houvesse uma defasagem, aí, se as pessoas se engajariam, e se engajaram muito. Quero agradecer aqui também a professora Gisele e a professora Raquel, por terem comprado a ideia de abrirmos, né, para todos os institutos. Então, nós temos, tanto do IFSU quanto do IF Farroupilha, pareceristas e revisores de ortografia. Então, nós temos uma comissão técnica aí multi-institucional, né? Isso é muito bacana, isso nos gratifica muito. E tivemos submissões também dos três institutos, né? E nessa revista, então, acabou ficando separado, mas tem um artigo, um relato do Instituto Farroupilha e outro do Instituto do IFSU, e para outra vão ficar 2 do IFSU, né? Então, nós tivemos 3 relatos do IFSU e um do Instituto Farroupilha. E, claro, aproveito para deixar aberto aqui, se outras pessoas tiverem interesse em ser pareceristas e revisores aí, nós temos espaço, porque temos bastante trabalho, de novo, né? Então, quero agradecer aos autores, né, e aos autores que estão aqui presentes, porque a revista é para eles, né, deles a revista, então funciona porque eles se interessam. A questão de nós termos reforçado o interesse do estudante em escrever em conjunto com o coordenador, é justamente para favorecer a prática da escrita científica, e isso faz muita falta, porque no decorrer da vida, e bom, vou continuar estudando, ou quero continuar escrevendo, enfim, essa prática ela faz falta, porque ela realmente tem muitos detalhes, ela tem muitos critérios que precisam ser seguidos. Então, aquilo que a Marlova falou, que nós pensamos em construir um curso desses MOOC mesmo, mas que as pessoas possam entrar e perceber o que está faltando, o que eu posso melhorar, né? Esse curso mesmo, MOOC mesmo, não é demérito dos MOOC, tá? Eles são muito bons. Então, a gente quer, assim, publicar um curso até o final, para que os autores possam se apropriar dessa escrita, né? E realmente só avisar que aqueles que não saíram, alguns estão ansiosos. Mas eu fiz a submissão, a gente foi até a correção, e agora? Sim, vai sair agora, semana que vem. Nós já estamos iniciando, então, a fase de leitura de prova desses últimos 21 relatos que nós temos, e a próxima edição deve ser lançada em seguida.
Então, nós só separamos em 2, porque senão ela ficaria muito extensa e demoraria muito ainda para sair. Então, optamos por dividir em 2, sem prejuízo para ninguém aí. Eu espero que só compreendam e tenham paciência conosco. E também quero agradecer a toda a equipe que trabalhou comigo. Então, o Roberto, que é o nosso colega do Campus Viamão, que é o responsável por essa capa linda aqui que o Flávio acabou de elogiar, né? O design, o nosso programador visual, ele é do Campus Viamão, e ele trabalhou incansável para deixar essa revista muito linda, ela está muito bonita. Aos revisores... As modelos ajudam, né, Silvia? Oi? As modelos ajudam também, né? Não, sim, elas ali no centro, por isso que elas estão no centro, né? Eu achei que o lindo fosse por nós, mas não é. Não, ele só emoldurou vocês da forma que vocês mereciam, eu não tenho dúvida disso. E a revista ela está muito bonita, e é isso que ela se propõe, né? De ser uma revista leve, uma revista que possa favorecer uma leitura agradável, né, a todo mundo, então com fotos, com imagens e tudo. Então ampliou a foto ali agora. Daiane não precisa aproximar muito. Já foi, né? Então, aos revisores ortográficos, né? Então tem ali a professora Bianca, a professora Edmara, tem ali a Graciela, que é do IF Farroupilha também, que é parecerista, né? Ela faz parte do conselho científico. Então, toda essa equipe aqui trabalhou para essa revista estar no ar agora, né? Então, eu quero agradecer em especial o meu colega Paulo, que eu acho que ele não está nos ouvindo aqui agora, ele é da TI, mas ele me ajudou a publicar a revista, porque o sistema tá novo. Nesse meio dessa publicação, nós tivemos um problema com o sistema, né? Caiu o servidor e, enfim, tivemos alguns problemas de inconsistências aí. Mas é isso, então a revista está aí para todo mundo, o próximo número já está no forno, já está quase saindo. Quero agradecer demais a parceria aí dos 2 institutos, do IF Farroupilha e do IF Sul, no nome da professora Gisela e da professora Raquel aí. E vamos juntos, né? Eu acho que foi muito bacana. E reforçando sempre que muito importante para nós que os estudantes se apropriem dessa revista, né? Que os estudantes possam fazer essas submissões e aprender até a curtir. Aqui está, eu acho que... não, essa é a entrevista, né? Eu ia falar achei que era a entrevista o relato do Tales, que o relato do Tales casualmente é o primeiro relato da revista, né? Então ele veio logo em seguida da entrevista ali. E eu estava dizendo desse reforço dos estudantes, né, de se apropriarem desse material, que eu acho que é muito importante para eles essa prática da escrita e essa questão de vai ser publicado, o que está aqui, ó, a inserção de estrangeiros na sociedade erechinense a partir do acesso à educação. Tá aí, é o primeiro relato da revista. Eu acho que é isso, Marlova, não tem muito mais o que dizer, eu gostaria que todos curtissem a revista e pudessem fazer suas submissões, e agora, isso eu ia dizer agora, em agosto, nós devemos abrir a submissão para a revista, então, do ano que vem, né? Então, agosto, setembro, outubro, a gente vai deixar um espaço ali aberto para começar as submissões para a revista de 2021, então, cutuquem os seus extensionistas aí para virem publicar conosco Exatamente, inclusive quem já publicou nessa também, né, Silvia, não exclui que faça um novo relato sobre novos projetos, novas ações, então convidar todo mundo e mais uma vez te agradecer pelo brilhante trabalho, Silvia. Porque é verdade, porque os relatos eles as ações elas vão se aprimorando, elas vão se aprofundando, elas vão se transformando à medida que elas vão sendo executadas, né? Então, por favor, continuem submetendo. Então, são novos relatos, novos bolsistas, novas ações. Nós estamos aí para isso. Então, obrigado pelo espaço. Obrigada, Silvia. Marlova? Oi. Marlova,
Eu coloquei o link ali embaixo no bate-papo, né? Mas tá na página. Tem o link para acessar a revista, então, quem quiser e puder. Sim, quem quiser acessar ela na íntegra, tá ali o link, pessoal. Eu vou abrir muito brevemente para as minhas parceiras de capa, para também que queiram fazer sua fala de como foi essa experiência, né? E também falar um pouquinho, fiquem à vontade. Quem começa, Gi ou Raquel? A gente não combinou que ia começar. Pode começar. Tá, não, agora bem rápido mesmo, até pelo adiantado da hora, né? Não só agradecer, né, por mais essa parceria, né, com os demais institutos, né, com o IFSU e com o IFRS. Acho que é uma ação extremamente importante. A divulgação das ações de extensão, elas é uma problemática, né, e não só nas nossas instituições, mas na rede, né, a gente faz muito, produz muito, mas divulga muito pouco daquilo que se faz, né, então acho que é uma boa oportunidade da gente fazer, né, nós também, Instituto, estamos pensando em organizar um livro, né, sobre a extensão no Instituto, mas é um momento, assim, muito importante, né, para que a gente possa levar, né, a nossa comunidade acadêmica e a comunidade externa aquilo que a gente produz, né, e produz de melhor dentro da nossa instituição, né, e acho que, assim, os gurias fizeram um trabalho, né, excelente, né, a revista ficou muito linda, já, quando vocês falavam aí, a hora que a Daiane colocou o link, eu já passei para todos os grupos o link, né, para que as pessoas percebam, né, a grande importância. Nós temos o boletim técnico, que a gente denomina, né, dentro do Instituto Farroupilha, que a próxima edição é só sobre trabalhos de extensão, né, então acho que valorizar, né, esse trabalho dos colegas, ele é muito importante e muito necessário, né, não só neste momento agora, mas sempre. E incentivar o pessoal, né, porque eles o pessoal que faz, eu sempre digo, né, o pessoal que faz extensão gosta muito de fazer, mas não gosta de aparecer, né? faz e não aparece, né? Enquanto a gente, das nossas pesquisas, a gente faz 5 artigos, os nossos trabalhos de extensão a gente não consegue escrever 5 linhas, né? Então, acho que é bem importante essa motivação, né, aos nossos colegas, que eles produzam e que tenham espaço, né, para divulgar essas suas produções. Muito obrigada às gurias, né, por toda a organização, pela paciência aí no processo, né, e estamos aí para colaborar para a segunda, para a terceira, para a quarta edição. Obrigada. Olha, o gato da Silvia sempre quer aparecer. Querido. É o gato dela e o meu filho. Ele já vem para dar oi. Pode falar. Então, em primeiro lugar, né, parabenizar a equipe toda, né, que trabalhou, principalmente a Marlova, porque eu sei que tem por trás toda uma grande equipe, né, mas organizar essa equipe também não é fácil, né? Então a gente sabe, nós não temos revista de extensão, nós temos uma revista científica, que é a revista Tema, em que a maior parte dos artigos publicados, poucos são de extensão. Então, agora fiquei bem contente quando os nossos publicaram, né, ações de extensão na revista de vocês, né, na revista do IFRS, porque na nossa, pouquíssimos aparecem justamente porque ela não tem o nome de uma revista de extensão, né? Então, eu acho que é bem importante. E, principalmente, nesse modelo pioneiro, aonde agregando ações dos outros institutos aqui do Rio Grande do Sul, né? Geralmente, as revistas, pelo menos a nossa, é aberta para todo o Brasil, né? E não especificamente tratar da questão através até de uma entrevista, né, com as 3 pró-reitoras de extensão, até para reforçar a importância que a extensão tem, como tu dissesse, né? O ano passado nós enfrentamos os cortes e vencemos. E foi o momento onde a extensão pôde mostrar o quanto ela é importante, o quanto ela deixou de fazer devido aos cortes.
depois para quando vocês lerem a nossa entrevista, a gente reforça muito isso, né? Foi o momento em que a gente conseguiu mostrar que muitas das nossas ações com a comunidade externa iam ficar desatendidas a partir dos cortes. E agora, esse ano, da mesma forma, quando as ações para o combate, a prevenção ao Covid, praticamente a maioria delas é de extensão. Né? Temos de pesquisa? Temos, mas a maior parte delas são ações de extensão, onde nós colocamos o foco no atendimento, né, da comunidade, como já foi aqui falado. Parabenizar a Sílvia, né, pelo seu trabalho, parabenizar a equipe toda e agradecer o convite da Marlova, e isso mostra muito assim a maneira pela qual nós na extensão, e acredito também as outras pró-reitorias dos nossos 3 institutos, trabalham muito unidos. A gente troca experiências, a gente troca desesperos, a gente troca soluções, né? Não só no nosso fórum aqui da região sul, mas também no nosso Fórum Proext, né? Eu acho que essa... E às vezes a gente divide uma garrafa de vinho também, né? Eu achei que eu não podia falar aqui, Marlova, mas tá, então a gente também faz isso. Né? Então eu acho que essa revista aí resume muito como os nossos 3 institutos trabalham, né, de forma muito sincronizada e unida. Eu acho que essa revista veio para mostrar isso, para consolidar. Então, Marlova, tu estás de parabéns e nós agradecemos de coração por estar vivendo isso contigo. Tá bem? Um beijo a todos, então. Obrigada, Gi. Na verdade, a minha equipe, eu acho que às vezes a gente até se pergunta o quanto faz, né? Porque... Cleide, obrigada, beijo, obrigada por estar aqui conosco. O quanto a gente, enquanto pessoa, faz, né? Porque a equipe que trabalha e trabalha muito bem, só tenho a agradecer. Pessoal, alguém tem algum questionamento, alguma colocação que queira fazer? Marlova. Oi. No final, só bom, já aviso esses programas da extensão em diálogo, essas webs, né? Nós criamos uma aba no site, onde está a aba extensão, tem uma subaba ações de extensão, e ali dentro tem as webs do extensão em diálogo, tá? Então, nós já temos a web da semana passada com o Marcos, e com os materiais que ele disponibilizou também, nos enviou os modelos de projetos. E a web de hoje, então, amanhã eu já coloco tanto a gravação, né, do Flavi, a gravação de toda a web aqui, como também os slides, tá? Então, só para vocês saberem que toda semana a gente quer tentar fazer, né, Marlova, uma web, e o material já vai para o site, certo? Era só isso. Tá. Pessoal, eu quero fazer um agradecimento muito, muito especial à Jailza e à Sabrine, nossas intérpretes que estiveram conosco hoje. Muito obrigada, gurias. Eu gostaria que a gente fizesse uma foto, me parece que é 12 pessoas por tela que tá permitindo agora, acho que é isso, né, Dai? Marlova? Oi, segunda-feira ele liberou mais que 12. Fala, querido. Eu só, antes de fazer a foto, eu queria cumprimentar vocês pela revista. Eu acho que nós precisamos, sim, de periódicos sérios que tragam a temática da extensão para que nós possamos trocar, compartilhar conhecimentos entre as instituições e entre os extensionistas. Eu acho que uma das coisas mais legais que tem no grupo que nós temos do Fórum Proext Sul, é a partir das experiências dos outros colegas poder pensar coisas que a gente faça nas nossas instituições. Da mesma forma, e só que com mais substância, uma revista como essa de extensão permite essas trocas entre as instituições e nós repensarmos as ações que são feitas, conhecendo as experiências dos outros. Então, acho que vocês estão super de parabéns por essa iniciativa, todos que trabalharam.
E acho que a capa não poderia ser mais linda do que é, com a presença dessas 3 beldades aí, que iluminam a extensão do sul do país todo. Ó para vocês, ó. Olha, eu posso dizer que a gente se diverte bastante também, né? Não, a gente se desespera juntas, como a Gi diz, mas a gente também se diverte bastante. Pessoal, aproveitando a fala do Flavio, eu quero fazer uma referência. A gente já na verdade... até o momento vinho, Flavi. Quero fazer uma referência à Viviane, que foi a pró-reitora do IFRS por muito tempo e que foi quem brigou no bom sentido e instituiu a revista Viver. Se a gente tem hoje a revista Viver no formato que ela tem e na importância que ela tem, é graças a Viviane, e a gente só tem o compromisso de manter esse excelente trabalho que iniciou com ela. Vamos fazer uma foto? Vamos ver quantos... Peço que não sejam tímidos, abram suas câmeras. Marcos não vai embora sem tirar foto. Tirar os óculos para não dar reflexo. Vamos tirar, então. Dai, tu faz a foto? Sim. Pessoal, podem entrar. Oi, Adri! Quem puder ir ligando a câmera, a gente sai na foto, daí vocês saem na foto bem bonita. Oi, Jefferson, querido! Que saudades! Marcos também, nosso coordenador de extensão. Maria de Fátima, nossa coordenadora de extensão. Ô, Thales, entra para aparecer na foto. Nosso representante estudantil. Oi, querido! Rosana. Ai, que legal. Tá, já tem 12, então a Dai faz a foto, depois a gente alterna as pessoas. Cláudio, tu não tá aparecendo. Tá aparecendo. Eu não tô conseguindo, é sempre a mesma coisa, não tá liberando. Ai. A Leila foi bloqueada, não acredito, Leila, ter bloqueado. Me bloquearam, tá vendo? Ô, Cláudio, é porque... Eu vou bater a foto, gente, ó. Faça uma cara bonitinha, eu vou bater uma. Depois a gente tira áudios. Tá bem. Mas, ó, tem uns que estão vindo. Tá vindo mais que 12, ó. Ele tá desbloqueando, ó. Tá, tira, depois a gente muda. Tá. Foi. Pode vir mais 12. Tá. Eu vou ficar aqui. Sim, as mocinhas de casa. Leiloca, ainda tá aí. O que é, Raquel? Gostei de ser capa, eu vou ficar aqui. Vou tirar o... Ah, tá. Eu não vou sair, Marlon. Não vai sair. Gostei de ser capa, eu vou ficar aqui. Não, ai, gurias, a gente vai apavorar o pessoal. Depois tu me dá aquele apelido para mim, né? Para elas ia ser o quê? Vou contar aqui. Eu criei uma piada essa semana. Agora eu vou aparecer. Eu criei um apelido essa semana. Só arrumar o cabelo. Tá bom sim, o cabelo, maquiagem? Tá ótima. Tá. Mais alguém, gente? Mais alguém quer sair na foto? Leila. Cadê a Leila? Pode tirar, a minha não tá abrindo. A dupla do Não tá abrindo?